Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gargamel Verde. E hoje eu venho contar para vocês uma história real, uma história verídica, algo que aconteceu realmente. E o nome aí do título vocês já veem, né? O Fusquinha Azul, a história do Fusquinha Azul. E eu vou contar essa história para vocês. Lembrando que esse canal é um canal que trabalha com a nostalgia, com o passado, né? A gente gosta muito de falar sobre o passado. É um canal que conta história, que mostra coisas ligadas a nossas vivências aqui da minha família, a minha vivência, né, no dia a dia. E eu falei, por que não contar essa história aqui no canal, né? Compartilhar um pouquinho sobre essa vivência com esse carro tão importante pra gente, que é o Fusquinha Azul, tá bom? Vamos lá então. Vou começar desde o início e é um vídeo longo. Você pode ouvir esse vídeo, não precisa assistir, você pode ir ouvindo em forma de podcast, deitar, colocar um foninho, porque fica, acho que até mais confortável. Vamos lá então. O Fusquinha Azul, pessoal, é um carro que a gente adquiriu, né? A minha família, na verdade, meu pai e minha mãe, né? Eles compraram esse carro na década de 90. Nós morávamos em Carapicuíba, né? E nos mudamos para Bauru no finalzinho aí da década de 80. Eu sou nascida em 1980 e minha irmã em 82. Então, no final da década de 80, nós viemos para Bauru, para morar em Bauru, e moramos até hoje, Bauru, interior do estado de São Paulo, tá? E aqui, então, a gente cresceu, né? Minha irmã e eu, e vivemos a nossa vida, e vivemos até hoje a nossa vida aqui. Eu tive minha filha aqui, tudo etc. E quando a gente veio para Bauru, né? Meu pai nunca teve carro, nunca comprou carro lá em Carapicuíba, e aqui em Bauru só foi comprar aí na década de 90 que comprou esse carro, que é um Fusquinha Azul, e até hoje é o único carro que ele já comprou na vida. Esse carro, pessoal, Fusquinha Azul, é um carro que marcou muito a gente, e ainda marca. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre esse Fusca, mostrando. Eu pretendo colocar os links aqui para vocês na descrição, para que vocês possam assistir, etc. E ver esses vídeos mais antigos, tá? O Fusquinha, então, como eu falei para vocês, era da minha tia, que é por parte de mãe, tá? Era um carro que a gente já andava muito nele, porque a minha tia, irmã da minha mãe, estavam sempre juntas as duas. Então a gente ia para clube, para chácara, para uma porção de lugares, sempre com Fusquinha, porque a minha tia, né, tinha também duas crianças que são os meus primos, a qual minha irmã e eu a gente sempre estava brincando junto, a gente era tudo criança. Então ia sempre no carro para lá e para cá. O carro vivia cheio e a gente brincava muito, andava ali para lá e para cá com esse Fusca. E quando a minha tia resolveu, então minha tia e meu tio resolveram comprar outro carro, meus pais compraram então esse Fusquinha azul deles. É um Fusquinha ano 1975, 1300, tá? É um Fusquinha então especial porque ele é como se fosse um membro da família. Então, no início aí da década de 90, meu pai e minha mãe compraram esse Fusca, que era da minha tia, e passou a ser agora da nossa família, parte da nossa família, né? E foi o nosso único carro. O problema era que o meu pai tinha tirado carta há muito tempo atrás. E como ele nunca tinha comprado carro, ele não sabia mais dirigir, né? Ele não sabia mais, assim, dirigir, não tinha mais prática, porque nunca dirigiu, tirou carta e nunca dirigiu. Então ele precisava praticar. A minha mãe é a mesma coisa. Lembrando que na década de 90, agora eu teria que fazer as contas, né? Não lembro quantos anos meu pai tinha. Hoje, né? Esse vídeo aqui é de novembro de 2022. Hoje meu pai tá com 87 e minha mãe 77. Então façam as contas aí quantos anos ele tinha e minha mãe também. Então o meu avô, naquela época, o avô por parte de mãe, meu avôzinho, ele estava vivo ainda, tadinho. E ele sabia dirigir bem, etc. Então ele que estava dando umas aulas práticas para o meu pai e para a minha mãe. Só que a minha mãe não teve muita paciência e meu avô talvez também não. E aí aconteceu que a minha mãe não quis mais dar continuidade às aulas práticas dela. Eles iam num lugar assim mais afastado para fazer essas aulas.
Ela acabou desistindo. O meu pai não, ele quis, né, fazer essas aulas e continuou fazendo e depois seguiu praticando. Eu me lembro de uma cena que eu não esqueço, que era meu pai dando volta assim no quarteirão perto da nossa casa, de quarteirão da nossa casa onde a gente morava, ele dava volta assim, eu e minha irmã no banco de trás, ele dirigindo e minha mãe na porta da casa, então ele dava a volta no quarteirão para ficar treinando, sabe? E eu e minha irmã passava assim e ficava dando tchau pra minha mãe. Era muito engraçado. E meu pai, ele sempre falava assim, né, que ele tinha excesso de prudência. Hoje, né, ele tá com 87, já faz tempo, acho que desde 2012, se eu não me engano, ele não renova mais a carta dele. Então, ele parou de dirigir já faz muito tempo. E ele sempre dirigiu assim nas proximidades. Ele nunca dirigiu assim para o centro da cidade ou lugares mais distantes. Sempre ali naqueles bairros da redondeza da nossa casa. Sempre foi isso. Então, ele usava o carro para ir trabalhar, né? Ou assim, para ir para casa da minha avó, dos meus avós maternos, que eram ali perto, também não era muito longe, para ir no mercado, que era perto também da nossa casa. Fazia esses trechos a qual ele decorou e qual ele tinha mais assim. Tinha não mais coragem, mas ele tinha mais. Ai, fugiu a palavra da minha cabeça. Ele tinha mais segurança, vamos dizer assim. Mais segurança para ir, tá? Porque ele praticou tudo bastante, mas acho que ele não tinha segurança para ir para o centro da cidade, que tinha muito mais carro, mais movimento, sinaleiro, blá blá blá. E ele ficava então por ali. Para falar bem a verdade, eu me lembro que meu pai chegou ir algumas pouquíssimas vezes para o centro da cidade, poucas, tá? Que ele chegou a pegar um sinaleiro e tal, mas a maioria das vezes foi ali nesses trechos que eu falei, mercado, né? Ali onde ele trabalhava, casa dos meus avós, aquela coisa mais ali nas redondezas, né? E, é, e assim era. Minha irmã e eu, a gente adorava o carro e o Fusca, a gente brincava muito dentro desse carro. Tem muita lembrança da gente brincando, levando as bonecas, fingindo que estava dirigindo. É um Fusquinha azul, aquele Fusquinha azul bebê. Então é muito fofinho o carro, né? Ele parece realmente que é uma pessoa, aquele carro. Ele parece humano, ele parece. Não é um carro comum, assim, que, né, que nem hoje em dia, por exemplo. Eu já tive outros carros depois desse, e nenhum carro marcou, assim, me marcou a ponto de eu ver o carro como quase humano, assim. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Tô querendo dizer que parece que ele cria vida, o Fusca azul. Não sei, esse Fusquinha azul. Parece que ele tinha vida. Parece que você olha, ele é uma pessoa ali, não sei. Parece que ele tem emoções. Parece que eu tô falando uma coisa doida, louca. Não sei. Diga aí nos comentários se você está assistindo esse vídeo ainda, que eu duvido, 8 minutos, pode ter gente que já até desistiu de ouvir, porque eu acho que eu enrolo muito para contar uma história. Mas se você estiver ouvindo, coloque nos comentários se você já teve essa sensação de um carro que pertenceu à sua família, a você, ele ter essa conexão forte, né? Enfim, pessoal, continuando então, né? Minha irmã e eu brincávamos muito, então meu pai dirigia só ali nas redondezas, né? E o tempo foi passando, etc. Ah, e outra coisa que eu tenho que contar também é que a minha mãe, ela sempre teve medo do negócio de carro, de dirigir, essas coisas. E não sei, ela tinha tanto medo assim, porque meu pai tinha esse excesso de prudência, essa loucura toda, que quando ele ia dirigir, ela ficava assim tão assustada que tem no Fusca tem uma, não sei se é todos, tá? Tem um negocinho onde você segura assim, sabe? Perto ali do porta-luva. Ela ficava segurando aquele negocinho, sabe? Tipo um lugar para segurar mesmo, sabe? Do Fusca. Ela segurava com tanta força, parecia que ela ia arrancar aquela peça. E meu pai dirigindo, às vezes ele parava na placa do pare para olhar para ver se vinha vindo o carro, ela já gritava, para! Às vezes o carro tava lá longe, mas ela já gritava para mim, achando que ele já ia cair ali sabe, no meio da rua. Teve outra história também que eu me lembro de uma vez. Ai, meu Deus do céu. Que perto em frente à nossa casa era um terreno baldio antigamente, né? E aí, pro meu pai entrar, ele tinha que afastar um pouquinho o carro, né, da ré para entrar na garagem da nossa casa.
E aí eu me lembro da minha mãe, sempre ela olhando assim, né? Igual quando ele ficava dando volta no quarteirão, que ela ficava lá na porta olhando, ela ficava olhando ele guardar o carro. E eu e minha irmã, lógico, lá dentro do carro, toda feliz, assim, tal, contente, né? Nosso primeiro carro, Fusquinha, e meu pai dirigindo, e ele guardando o carro. Então o portão da garagem já estava aberto, ele já estava entrando. Só que para ele entrar, ele afastava tanto o carro, dava tanta ré, que a minha mãe ficava gritando lá da porta, achando que ele ia cair lá na ribanceira, no terreno baldio, porque não era simplesmente um terreno baldio, era um terreno baldio que era um pedacinho assim reto, mas bem pouquinho. E depois era tipo não, quase que uma ribanceira mesmo, uma barroca, sabe? Então ela ficava assustadíssima. E eu me lembro de, agora me lembrei de outra cena, meu Deus, não sei nem se eu conto isso pra vocês. Isso tava eu e meu pai. Isso acho que era um pouquinho assim, não foi logo quando. Não lembro quantos anos que eu tinha, mas eu lembro que tava só eu e ele tava tirando o carro. E ele tava afastando o carro para tirar, e tinha um bueiro perto desse terreno baldio, né? Então era a nossa casa, o terreno baldio à frente, que era um terreno baldio com buraco, né? E mais ou menos ali perto do terreno tinha na mesma, um pouquinho mais para baixo, tinha um bueiro. Aí meu pai saiu da garagem e foi assim, tipo virando o carro, assim, sabe? Virando para poder ir para cá, né? Eu sei que ele virou, eu não sei se ele virou demais, e a roda do carro, acho que foi a roda de trás, caiu dentro do bueiro. E aí eu acho que ele ficou meio assustado, mas ele ficou assim. E eu lembro que teve um vizinho que não sei se viu, um vizinho mais abaixo, e não sei se o vizinho percebeu se tinha caído, meu pai tinha caído com a roda dentro do bueiro ou não. Eu acho que ele não percebeu, o vizinho, mas viu que tinha alguma coisa esquisita ali naquela situação. Que eu me lembro desse vizinho falar assim: tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? O vizinho, tipo, deu um grito ali, umas casas abaixo, assim, sabe? E meu pai falou assim: não, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não sei se meu pai lembra desse fato. Eu acho que lembra, qualquer dia eu vou... esqueci de trazer água pra cá. Pois eu vou falar pro meu pai desse fato aí. Não sei se ele vai assistir esse vídeo, né? Gente, aí ele caiu. Mas ele conseguiu tirar o carro, ele foi dando, puxando. Porque o Fusca, quem já andou de Fusca sabe a potência que esse carrinho tem. É um carro que é pau pra toda obra, você entendeu? É uma coisa de louco. Mas eu vou continuar a história, tá? Enfim, nós fomos passando o tempo, passando, década. Então, eu nasci em 1980, meu pai comprou o carro aí no início aí da década de 90, e foi passando o tempo, a gente fui ficando adolescente, fiz 18 anos, aí você vai pensar assim, ah, então seu pai comprou outro carro, trocou de carro? Não, esse foi o nosso único carro a vida toda, tá bom? Então esquece troca de carro que vai comprar outro, não. É esse e pronto, tá bom? Até hoje. Então, esse é o único carro. Eu casei já e comprei outros, tal, etc. Mas vamos em partes para você entender. Virei então adolescente, meu pai seguiu, então aí dirigindo ali nas redondezas. E outro fato que é importante também eu contar aqui para vocês, que isso já há pouco tempo atrás, não, há uns anos atrás, a gente descobriu que meu pai é daltônico, né? Por que a gente descobriu isso? Porque ele confundia muito o vermelho com o verde. E ele tinha um certo medo do sinaleiro. Mas por que medo? Tudo bem, o medo do movimento do centro da cidade. Se bem que a cidade de Bauru não é uma cidade grande, igual Grande São Paulo, capitais, que tem aquele super mega movimento. Tem movimento, mas também nada se compara a grandes movimentos de grandes capitais, né? Mas, porque aqui é interior de São Paulo, mas tem movimento, lógico, tem sinaleiros, etc, tal, né? E aí, ele tinha um certo medo de sinaleiro. E sempre, meu pai, eu sou artista plástica, né? Então eu tô mexendo com tinta, com lápis de cor. E às vezes eu falava com meu pai, ele trocava muito. Eu perguntava, falava do vermelho, ele falava cinza. Então sempre o verde e o vermelho ele confundia um pouco essas cores. E não, você via que tinha alguma coisa errada ali. E aí realmente tinha. Realmente ele é daltônico. Então no sinaleiro ele tem que decorar a sequência ali, né? Onde está o verde, onde está o amarelo, onde está o vermelho.
Então tem que decorar. Porque se for pelas cores, ele não vai, né? Não sei como que funciona a cabeça do daltônico, né? Para ver cores, etc. Mas talvez seja um dos medos dele também. Ele não sabia que ele era daltônico, foi descobrir bem depois, tá? Isso já há pouco tempo. Enfim, minha gente, eu já falei enfim um monte de vezes, desculpa ficar repetitiva, eu devia ter feito um roteiro, etc, mas eu tô falando por conta aí, assim, a Deus dará pra ver se vai dar certo esse vídeo, que já é a segunda vez que eu tô gravando. Então, continuando, eu fiquei adolescente, minha irmã também, fomos crescendo, tal, fusquinha azul, ali numa boa. Quando eu fiz 18 aninhos, virei aí uma adulta, né? Saí da fase adolescente, virei uma adulta. Qual foi uma das primeiras coisas que Viviane fez? Tirar carta de motorista. Por quê? Porque eu precisava, primeiro que eu estava na faculdade, cursava artes na Unesp aqui de Bauru, era longe da minha casa, tinha que pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, era, né, complicado, etc, porque estudava à noite, vinha à tarde, era perigoso depois para vir para minha casa, então meus pais ficavam preocupados. E eu queria, né, também dar um conforto para os meus pais, que a vida inteira, né, eles que eu me lembro sempre andando de ônibus, não tinha Uber igual tem hoje, essa facilidade. Táxi sempre muito caro. Então, sempre de ônibus. Então, para ir numa consulta. Porque, como eu falei para vocês, meu pai dirigia só nas redondezas. Mas e as outras coisas? Para ir numa consulta, para ir num hospital, para ir não sei aonde. Tinha que ir. Eu não trouxe água. Tinha que ir de ônibus, né? Então, a gente andou muito, 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 muito de ônibus. E assim foi. Então eu queria dar esse conforto, eu dirigi para mim poder levar meu pai e minha mãe aonde quer que eles precisassem. Então eu tirei carta de motorista, treinei bastante, também para eu poder ir para a faculdade e eu usei 4 anos que eu cursei o curso de artes na Unesp aqui de Bauru, de artes plásticas. Eu fui, voltei. Esse carro, ele virou tipo uma marca registrada, sabe? Minha, no caso. Assim, as pessoas que me conheciam, me viam, já lembravam do Fusquinha. Ele ficou queridinho no curso meu de artes que eu cursei, o ano ali que eu cursava, porque eu dava carona para todo mundo. Então, ele ia cheio de universitários, porque eu dava carona pra um monte de gente. Voltava cheio de universitário, colegas de classe, etc. E eu me lembro de umas cenas engraçadas de alguns que às vezes eu esquecia a chave e ele tinha um probleminha na fechadura que depois deu tudo certo, mas eu esquecia a chave às vezes dentro do carro e com a porta trancada. E aí para abrir, qualquer chave abria. Sabe, uma coisa de doido. E acontecia isso com o Fusquinha. Ai, ai. Outra coisa também é que várias vezes ele acabou, várias não, algumas vezes ele acabou, assim, dando um probleminha, porque carro antigo, né, de 75 dá problema, por mais que, depois que meu pai comprou esse carro em 1970, no início aí da década de 90, até hoje, só um mecânico mexeu nele. Meu pai confia em um mecânico e até hoje é só ele que põe a mão no Fusca. Pra vocês terem uma ideia. Então é muito queridinho esse carro, né? E e aí minha garganta tá super seca, só que eu não posso pausar porque senão vou ter que editar o vídeo. Eu não tenho como pausar, eu tenho que falar direto. E aí, minha gente, continuando, eu então, quando eu tava na faculdade, algumas vezes ele parou, teve até vezes que eu tive que chamar esse mecânico para ele ir lá acudir, sabe, ajudar a ver o que tava acontecendo ali, etc, dava problema e tal. Mas ele arrumava e dava várias vezes, assim, nesses 4 anos de faculdade, porque era longe, né, a Unesp da minha casa, que eu ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Então, assim, dava problema o carro, né? Tem que ficar sempre ajustando, arrumando, o pneu que fura, aquela coisa toda. E aí, ele virou, como eu falei pra vocês, uma marca registrada minha, porque eu dava tanta carona, tanta gente andava nesse carro, isso que era gostoso. Eu nunca ia sozinha nem voltava sozinha. Aonde havia pessoas assim, claro, não totalmente desconhecidos, mas universitários ali que eu conhecia, eu parava, ele dava, levava, sabe? Era muito divertido. E tinha algumas pessoas que eram muito alta, alguns universitários, então eles ficavam. Porque parece que o Fusca foi feito pra gente pequeno, não sei se vocês já repararam isso, ou se é coisa da minha cabeça. Eu tenho 1,60 m e minha família toda é baixinha.
Então a gente brinca que a gente é tudo pigmeu, que a gente é pequenininho. Então dentro do Fusca sempre coube. Mas pessoas muito altas parece que fica esquisito, não sei te explicar. Parece que a perna fica igual de gafanhoto, assim, sabe? Todo dobradinha. Ai, mas é assim, o Fusca ele é muito carismático, é um carro carismático, não é todo carro que é desse jeito, né? Tem alguns, assim, a Brasília também eu acho um carro carismático, até a própria variante, o Fusquinha, então nem se fala. Meu preferido é claro que é o Fusca, porque foi o nosso único carro, né? E a minha história, nossa história com o Fusca, né? E aí, gente, então acabou 4 anos de faculdade, mas antes de finalizar aí para vocês os 4 anos que eu terminei a faculdade em 2002, comecei em 99 e terminei em 2002. Esses 4 anos usando muito Fusca e ao mesmo tempo eu fazia parte também, acho que foi no terceiro ano de faculdade, eu comecei a fazer parte de grupo de teatro, fazer muita coisa ligada a teatro. Então, todo o pessoal do grupo de teatro, os ensaios, para ir para as apresentações, eu levava todo mundo. Até cenário da peça, o carro vivia abarrotado de gente, vocês não têm ideia como vivia cheio. E era até o diretor do grupo de teatro chamava esse carro de lua, sabe? Esse carro sempre foi muito querido. Então, assim, era uma marca registrada minha na faculdade ali e agora também no grupo de teatro ali a qual eu participava. Ai, gente do céu, por que eu não trouxe água pra cá? Ai, ai. Continuando então, minha gente. Então, grupo de teatro, eu andando pra cá, ensaio tal, com os amigos, blá blá blá, e eu fui crescendo, crescendo. Em 2004, conheci meu digníssimo esposo, o Biofá, que vocês conhecem, quem acompanha aqui o canal, já viu o Biofá aqui em vídeos, etc. Não esquece também de acompanhar a Vivi lá no Instagram, tá? Eu tenho 2 Instagram. Um Instagram que é só aqui do canal, que é o @gargamelverde, e um Instagram que é o Instagram do meu trabalho de artes, etc., que é o @Viviane Scarabello. Aí, pessoal, eu então, em 2004, eu participei de um evento aqui na cidade de Bauru, um evento cultural, artístico, eu sempre tive envolvida com essa parte de arte, né? E eu fui nesse evento a qual eu estava fazendo uma performance de teatro. Uma performance muito doida, muito surreal. Doida, 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 doida. Coisas que saíram da minha cabeça. E aí eu tava fazendo, parecia uma coisa meio dadaísta, sabe? E eu tava lá apresentando, me lembro até com uma blusinha branca, assim, cavada. E na época não era assim, não, tá? Esse corpo que vocês estão vendo aqui não era magrinha, tá? Magrinha. Pesava 50 quilos e era aquilo, 50 quilinhos. Nunca 50 quilos e 1 grama, não, era 50 quilos. E não é que eu fazia regime, é porque eu, sei lá, não sei, acho que era o meu corpo, então é porque me mexia muito, na verdade fazia muita ginástica, agora que eu tô lembrando. Muita atividade física e acho que talvez comesse mais saudável também, não sei. Mas depois que a gente casa, realmente as coisas mudam na parte de alimentação. Preciso me cuidar. Então, gente. E aí eu tava nesse local aí, uma espécie de centro, não é bem centro cultural, um local de arte e cultura aqui de Bauru, que eu nem sei se existe mais, acho que nem existe mais. Eu tava lá, tava apresentando tal, essa performance. E eu ficava em pé, era só eu, e as pessoas ficavam sentadas na minha volta. Eu ficava encarando as pessoas, falando um monte de coisa, tá? Que saía da minha cabeça lá, claro que eu tinha ensaiado. E o Biofá se apaixonou por mim, se apaixonou. Alguns dias depois, eu voltei lá nesse local, esse evento de teatro, onde tinha vários artistas e pessoas que gostavam de arte, estavam ali e tal, à noite. Quando ele se declarou para mim, eu não conhecia ele, e ele se declarou e falou que eu era a pessoa certa para casar com ele, blá blá blá. Eu sei que eu olhei para ele assim, ele tava da cor meio vermelho, quase um vermelho, mas tão vermelho, quase roxo, de tanta vergonha que ele tava. E ele tava lá com os amigos dele e tal. Na época ele ele, o Biofá, ele também hoje não tem nada a ver, mas assim, ele sempre gostou de música, ele teve banda, então na época ele tava ainda numa banda de música progressiva, de rock progressivo, mas depois de um tempo ele acabou se afastando. Hoje, assim, eu falo que ele é artista solo. Ele não tá assim trabalhando com música, mas
a música sempre esteve envolvido na vida dele, na parte de música, guitarra, etc, né, violão. E aí pessoal, eu peguei e terminei de apresentar, então na outra semana ele falou comigo, se declarou e tal, foi passando o tempo, a gente saiu, e quando a gente saiu, eu com meu fusquinha azul, e vocês não vão acreditar o que é a vida. E ele com o fusquinha também. E um fusquinha, mas não é aquele fusquinha branco, é aquele que é amarelinho, sabe? Que era o fusquinha do pai dele, era o carro do pai dele. Que o pai dele, diferente do meu pai, o pai dele dirigia bastante e tal. Então ele usava e o pai dele usava. E aí quando a gente começou a namorar, esse fusquinha, ele saía com, às vezes eu ia com o fusquinha azul e às vezes ele ia com o fusquinha do pai dele, né? E esse carro parou mais de uma vez. Às vezes a gente tava numa lanchonete, algum lugar, esse carro às vezes parava. Era normal acontecer isso daí, porque quem tem carro velho sabe o que acontece, né? Às vezes era bateria, às vezes era isso, aquilo, acontecia. Eu lembro que o assoalho do carro também tava, parece que meio furado, que dava pra ver o chão. Não lembro se era isso mesmo, porque já passou bastante tempo, mas tava ruim o assoalho. Ah, lembrei, o assoalho tava meio mole, sabe? Mas só pra contar pra vocês, assim, meio que como que é a vida, né? Às vezes as coisas vão se encaixando depois, né? Ele me viu lá, na hora que viu ele tinha um Fusca também. E aí, no ano de 2005, a gente se começou a conhecer em 2004, em 2005 nós nos casamos e mudamos de Bauru e fomos morar numa área rural em Limeira. E aí, o Fusquinha ficou aqui com meu pai, né? Era dele, o Fusquinha azul ficou com ele e meu pai usava, né? E nessa época meu pai já não estava dirigindo tanto, mas ele usava para ir no mercado, né? Para fazer alguma coisinha ali, sempre nas redondezas. Só que foi passando o tempo, foi passando. Em 2007 eu voltei para Bauru. O carrinho tava com meu pai. Eu já tinha comprado outro carro na época, que eu não vou lembrar agora qual. Porque o que eu falei, parece que os outros carros a gente não marcam tanto a gente como esse Fusca marcou. E aí foi passando o tempo, passando, né? O meu pai com esse Fusquinha, meu pai começou a parar de usar também, porque ele foi ficando mais velho, sei lá, começou a não. Até porque eu levava ele sempre para tudo quanto é lugar, né? Então ele não precisava também ficar dirigindo. Porque se ele quisesse ir no mercado, a minha mãe, eu que levava. Sempre eu fui, assim, muito disposta a querer a levar eles. Porque esse foi um dos intuitos meu quando eu tirei 18 anos. Levar meu pai e minha mãe, porque eu vi a vida inteira, né? Vendo eles catar ônibus, ir de ônibus para um lugar, para outro, a dificuldade disso, né? Quem anda de ônibus sabe que é difícil. Você vai pegar alguma coisa, sacola, você compra alguma coisa, ou você vai para um lugar, tem que acordar muito cedo, você não pode perder o ônibus, tal. Então, eu levava eles em todo lugar e até hoje sou assim, né? Até hoje, o que eles precisar, tô à disposição para levá-los, né? Sempre, 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 sempre. Eu sempre falo que é dever dos filhos isso, sabe? Porque tudo que os pais fazem pelos filhos é obrigação nossa poder fazer isso para os nossos pais, né? Só que eu também faço pela minha irmã. Então, pelos três é a minha vida, né? Agora, é claro, também pela minha filha e meu marido. Então, gente, o pai foi parando de dirigir, né? Foi parando, porque até porque eu já levava ele para tudo quanto é lugar, mesmo casada aqui com o Fábio, a gente mora perto, então, né, tô sempre ali ajudando, tal. E o carrinho foi começando a ficar parado, né? Às vezes eu pegava lá um pouquinho, andava, mas eu tinha já o meu, que era um carro mais atual, e o carrinho foi ficando parado. Chegou uma hora que meu pai conversando com esse mecânico, tal, que é a única pessoa que mexia no carro, que meu pai confiava, meu pai adora o mecânico, realmente é um excelente mecânico. Ele conversou, ele resolveu vender para esse mecânico, ele se interessou, etc. Conhecia o carro, né, como o carro na palma da mão, de cor salteado, porque só ele mexia no Fusca. Ele comprou o carro. Ele comprou o carro e eu não interferi, sabe? Na hora me deu muita tristeza, mas ao mesmo tempo era o carro do meu pai. Eu pensei, é uma chance também dele ganhar um dinheirinho porque o carro tá parado. E ele falou: você não tá usando. O Biofá também não tá usando, porque vocês têm outro carro, que é mais atual. E na época a gente tava até com dois carros novos, assim, bem novos. Então,
estava parado, totalmente parado. E aí foi vendido o carro. Passou-se o tempo, olha só como é a vida. E a gente sempre, né, lembrando, pensando, relembrando, né, o passado, a nostalgia do Fusquinha e tal. Eu tava nesse mesmo mecânico, arrumando ali um carro nosso, que é o meu carro, que eu costumo usar, e ele comentou, eu falei, ai, que saudade do Fusca. E ele vendeu, esse mecânico vendeu, ele ficou um tempo com o Fusquinha azul do meu pai, ele vendeu para uma moça que fazia faculdade também, que usava para ir para faculdade, etc. Ele vendeu e eu falei, nossa, que pena, nossa, que pena, queria tanto esse carro de volta. Eu comecei a meio que chorar as pitangas ali, relembrar o passado. Ele falou assim, ela tá vendendo esse carro. Essa moça, quando ela viu o carro que esse mecânico estava vendendo, ela ficou doida e ele vendeu para ela. E aí, passou-se um tempo, ela resolveu vender também. Eu pedi o telefone e não é que a gente conseguiu comprar esse carro de novo. Não é que foi comprado outra vez. Vocês acreditam? Quer dizer, foi vendido, o mecânico comprou, o mecânico vendeu para essa moça passou-se um tempo, né? Eu tava lá arrumando um carro meu, etc. E sem querer eu comentei ali pro mecânico e ele comentou que o carro estava à venda. Quer dizer, se eu não tivesse contado ali, relembrado do Fusquinha, ele não ia mencionar que estava à venda. Você entendeu? Olha só o que é a vida. E aí meu pai, né, a gente deu um jeitinho de comprar o Fusquinha novamente. E aí o Fusquinha voltou para nossa casa. Aí foi aquela festa, alegria, tal, do Fusca voltar e blá blá blá, e voltou para a família e tá de novo na casa, né, como se fosse um membro da família, aquela alegria toda, etc. O tempo foi passando, a alegria do Fusquinha tá ali, e a correria do dia a dia, trabalho, blá blá blá. Aconteceu que meu pai, claro, já não está dirigindo há muito tempo, a minha irmã também não dirige, a minha mãe também não, eu sempre levando eles para lá e para cá, mas né, com o meu carro atual, etc. Eu trabalhando, aquela correria do dia a dia, o carro novamente foi ficando de lado. Eu usava ele para lá e para cá, até o Biofá usava um pouquinho, mas eu sempre até com ciúme do carro, né? Aquela coisa, ai, mas não pode ficar usando o carro também muito longe, medo que o carro quebre, aquela coisa, né? Vamos usar. Ele usava às vezes para trabalhar, mas ao mesmo tempo a gente queria usar mais ali nas redondezas para não gastar muito ele, porque é um carro antigo, tal, etc. Usava, às vezes, eu usava para ir para o meu trabalho que era mais pertinho da minha casa, né? Bem perto, assim, algumas quadras só. Então eu usava ali para trabalhar, usava para fazer alguma coisa, para ir na padaria e fui usando. Foi passando o tempo, em 2019 a minha filha nasceu, a Ioninha. O que aconteceu? Não tinha mais quem usava o carro. O Biofá não tinha tempo também para ficar usando, né? E eu menos ainda, né? Com criança pequena, né? E o carro foi ficando parado. A bateria dele arriou. Meu pai comprou uma nova, arriou de novo e foi ficando assim. Os pneus murcharam. A situação dele ficou, vamos dizer assim, como se ele tivesse abandonado. Abandonado. Essa foi. E é uma tristeza ao mesmo tempo ver um carro desse jeito. Um carro que é bonito, que sabe, toda vez que eu andava na rua, eu juro pra vocês, eu não tô mentindo. Toda vez que eu andei com esse Fusca, tinha gente cobiçando esse carro e falando que carro lindo. Nossa, se você um dia for vender, fala comigo. Muita, muita, muita gente. Entendeu? Inclusive quando ele tava ali parado na casa do meu pai, com os pneuzinhos baixo dele, todo empoeirado, sabe? Até dá um aperto no coração, porque parece que nós erramos com o carro, sabe? Que faltou mais cuidado da minha família, mas não assim do meu pai, porque, coitado, ele tem 87 anos, ele não tem condição de ficar mais mexendo no carro, cuidando. E minha mãe não dirige, nem a minha irmã, mas esforço meu. Eu tô me cobrando, falando, sendo sincera para você que tá assistindo esse vídeo. Eu achei que faltou, né? Mas depois que ela nasceu, realmente a minha vida mudou completamente. Eu não consegui mais poder estar ali ligando esse carro. E não é assim, ligar uma vez por mês. Tem que sair com ele sempre, sabe?
praticamente na semana, porque um pouquinho que você para de usar, ele para de funcionar, você dá a partida, ele vai tec, 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 e não vai, e não vai, e não vai. Então, não é só ir lá na garagem e ficar tentando dar partida ó, sem tirar o carro, tem que andar com ele, tem que andar com ele. E aí, que de novo, né, eu não consegui, né, fazer com que esse carro ande. E a situação agora tá a seguinte, né? Ele é um carro que tá à venda, né? Meu pai colocou à venda de novo. Inclusive esse mecânico também tá ajudando, porque ele conhece o carro, tá ali, né, dando todo o suporte e tá desse jeito, né? É lógico que toda vez que eu converso com meu pai, a vontade que dá é da gente tirar esse anúncio e falar, não, agora vai. De eu falar assim, agora eu vou cuidar, agora eu vou. Ou eu tenho vontade de falar assim, pai, ó, tá aqui, né? Não se precisa se preocupar. Joguei na quina, ganhei, né? Se eu tivesse assim, vamos dizer assim, muito bem, né, financeiramente, para também comprar esse carro e poder, mesmo que fosse para deixar ele parado, né? Por falta de tempo, mas não é certo isso, porque o carro tem que andar, tem que se movimentar, ele tem que estar vivo, né? Porque o carro antigo, ele é como se fosse uma pessoa de idade, você tem que cuidar, não pode abandonar. Então tem que ter tempo para cuidar e dinheiro também para ficar ali cuidando dele, sabe? Sempre levando no mecânico, coisa que hoje eu não consigo, né? Financeiramente falando e questão de tempo também, porque minha vida é totalmente, né? Cuidar aqui da casa, da minha filha, dos meus pais, né? Que hoje tem, como eu falei para vocês, uma idade, minha mãe 77, meu pai 87, então é sempre a vida ligada à família, mas dói pensar que a gente vai perder ele novamente. Mas ao mesmo tempo, a pessoa que vai comprar talvez vá aproveitar muito mais esse carro do que a gente que talvez não vá andar tanto, porque talvez não vá ter tempo de andar. Mas ao mesmo tempo, eu fecho os olhos e parece que eu vejo a minha filha Yuna, né? Andando, sabe? Ela no banco de trás, a gente dirigindo, eu levando meu pai, minha mãe. É o único carro dele. A vontade que dá, gente, é de não vender esse carro. Deixar ele quieto, entendeu? Ali na garagem, sabe? Parece que ali é o cantinho dele, cuidar dele, entendeu? Lavar, sair com ele, nem que seja para ir na padaria comprar pão, mas dá vontade de não vender. Mas precisa de grana, precisa de dinheiro, né, para fazer tanta coisa. E aí o Fusca também serve como, né, para dar um dinheirinho a mais aí pra gente fazer as coisas, cuidar da saúde e etc. Pagar conta, porque a vida não tá fácil. E é isso, eu quis fazer esse relato de quase 40 minutos para contar a história do Fusquinha Azul, que ainda não teve fim essa história. Talvez mais para frente, quando vender esse carro, porque o anúncio já foi feito e tem muita gente interessada. Não é porque eu não tô falando isso, inventando isso para você, porque tem. Realmente muita gente gosta de Fusca. A verdade é que o Fusca é muito amado, não só o Fusca, mas carros antigos em geral. Eu acho que daqui 20 anos, então, vai estar muito mais valorizado. Então, quem tem esses carros antigos, que por favor, que cuide. Porque, infelizmente, eu não consegui, né, e não tenho conseguido. A vontade que dá é de não vender e de se dedicar e falar, não, pai, né, sabe? Não, pode deixar que dessa vez, porque meu pai teve que mandar, né, arrumar. Ele gastou então para arrumar, gastou com guincho, porque teve que pagar guincho para tirar ele de lá, para arrumar, porque ele tava com a bateria riada, pagou R$ 450, acho que na bateria nova, colocou bateria nova, arrumou, deu ali um trato no carro para poder vender o carro, para o carro ficar bom para vender. E hoje o carro tá bom, o carro tá ótimo, tá andando super bem. O carro tá lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Tá lindo. Eu não sei se eu vou anexar nenhuma foto, porque eu falei, eu não vou editar esse vídeo. Mas tá lindo. O motor tá brilhando. Parece um carro que saiu agora da loja. Tá fantástico. O comprador que for comprar esse carro, tá, olha, eu não
tô mentindo, não, tô falando a verdade, tá? Tem tanta gente interessada porque brilha os olhos. É um carrinho tão bonito, azul, anos 75, motor 1300, que você olha, sabe? Você olha, você vê aquele motor tudo brilhando, funciona super bem, não dá, não falha, nada. Porque ele não estava com problema. Na verdade, é porque ele ficou parado, né? A bateria dele arriou, né? Os pneus ficaram ruins, ficaram murchos, teve que calibrar, teve que encher pneu, teve que dar aquele tratozinho ali, né? Porque estava todo sujo, teve que lavar. Mas era isso, a coisa simples, trocar bateria, limpar. Então vocês viram como precisa se dedicar, né? E eu me fico triste porque eu não me dediquei. Então eu penso, será que eu não deveria ter me dedicado? Mas hoje eu falar pro meu pai, pai, não vende esse carro, eu não sei se é possível, porque a gente precisa da grana, entendeu? Só que dá dó de você vender um bem que é nosso para pagar conta, para passar saúde, para tal, é isso que dá dó. Mas ao mesmo tempo precisa-se do dinheiro. Não é uma coisa complicada isso, gente? A vida é complicada, quem disse que seria fácil? É uma história longa, mas é uma história absolutamente verdadeira, contada aqui pela Vivi. Por mim, eu falo, às vezes acabo falando em terceira pessoa porque é uma mania, e o duro que a minha filha tem essa mania também. Ela fala toda hora, ela fala, mamãe, a Uninha quer isso, que é o apelido dela é Uninha. A Uninha quer não sei o que. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Desculpa ter ficado super mega longo, mas é um relato verdadeiro, é um relato totalmente ligado na realidade de verdade. E é isso. Vamos ver o que bicho vai dar, né? Se vão comprar logo. Eu, na minha cabeça, acho que vai vender logo, porque, é o que eu falei, é um carro bom, tá funcionando super bem e muito bonito, né? E teve poucos donos também, tá funcionando, o carro tá 10. Mas a vontade que dá é de falar: opa, ganhamos na Mega Sena, não vamos precisar vender o carro, a gente pode usar o dinheiro para fazer as coisas de saúde, pagar conta, sem precisar vender um bem que é nosso, da nossa família, entendeu? Tadinho do meu pai, eu morro de dó, porque esse carro é o único carro dele, né? Como eu queria poder não, sabe, que esse carro não fosse vendido. Mas se tiver que ser, acho que vamos terminar esse vídeo dizendo uma coisa importante e que eu acho que é fato, tá? Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Se for para esse carro voltar para minha família, como já voltou uma vez sem querer, a gente acabou comprando ele de novo. Se for para ele ficar com a gente, ele vai ficar, tá bom? Se não, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. O nosso caminho é só Deus, né, para nos guiar. E é assim que a gente tem que acreditar e viver feliz, não é mesmo? Beijo no coração de vocês. Eu duvido que tenha alguém ouvindo essa história até o final aí, 42 minutos. Duvido, tá bom? Mas se tem, eu agradeço muito. Nossa, muito obrigada. Beijo, tchau, até o próximo vídeo.